Curso de Educação Mediúnica, Livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Educação Mediúnica do livro 1. Estamos terminando o livro 1, hoje nós estamos na 22ª aula, ou seja, na antepenúltima aula deste livro, porque sabemos que são 24 aulas. Então, hoje nós vamos falar sobre laboratório espiritual. No grande laboratório da vida espiritual, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, utilizando o pensamento e a vontade. Eles imprimem pelo pensamento, nesses fluidos, formas, aglomerados, combinações ou os dispersam, conforme a necessidade. Apresentam certa forma, aparência, dão-lhes colorações diversas, mudam-lhe as propriedades que lhes são inerentes. Enfim, podem eles concentrar a sua vontade, esses elementos fluídicos, e dar-lhes a forma aparente que corresponda à dos objetos materiais. Devemos entender que os espíritos fazem passar a matéria etérea pelas transformações que queiram, desde que o momento propicie a necessidade de tal transformação, e tudo por ato de sua vontade. E da mesma forma que a fez, pode desfazê-la, como ocorre com tantos outros objetos, joias, vestuário e etc. Isso ocorre simplesmente porque os espíritos dispõem de instrumentos mais perfeitos do que os encarnados, a vontade e a permissão de Deus. Vestimenta dos espíritos. Um espírito se faz visível a um encarnado que possua a vista psíquica sob as aparências que tinha quando vivo, na época em que o segundo o conheceu. Embora haja ele tido, depois desta época, muitas encarnações. Apresenta-se com o vestuário os sinais exteriores que tinha então, até mesmo os defeitos, os sinais físicos, pois o que se dá é que, retrocedendo o seu pensamento à época em que tinha tais defeitos, seu perispírito lhes toma instantaneamente as aparências que deixam de existir logo que o mesmo pensamento. Assim, conforme a encarnação a que se refira a sua evocação, é que se transporta o seu pensamento. Isso está na Gênese, capítulo 14, item 14. É, portanto, fluidicamente que o espírito modela o vestuário através do pensamento. Formação de objetos. O espírito atua sobre a matéria. Da matéria cósmica ou universal, tira os elementos de que necessita para formar a sua vontade, objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Os objetos que o espírito forma têm existência temporária, subordinada à sua vontade ou a uma necessidade que ele experimenta. Pode fazê-los e desfazê-los livremente. Em certos casos, esses objetos, aos olhos de pessoas vivas, podem apresentar todas as aparências da realidade, isto é, tornarem-se momentaneamente visíveis e até mesmo tangíveis. Há formação, porém não criação. Livro dos Médiuns, capítulo 12, item 129. Materialização e desmaterialização. O fator moral deve estar sempre presente em toda e qualquer realização espírita. Também nas manifestações de efeitos físicos, as motivações superiores constituem a razão de ser da concordância dos espíritos em se materializarem. Todos os fenômenos de materialização são regidos ou supervisionados por entidades elevadas, capazes de conduzir com segurança tão importantes, difíceis e perigosos trabalhos.
Nenhum espírito superior concorda em materializar-se simplesmente para atender à curiosidade de fulano ou beltrano. Para que haja uma materialização, é necessário que o ambiente esteja devidamente preparado. Assim, os supervisores espirituais tomam as devidas providências, isolando o local das reuniões, ionizando toda a atmosfera e destruindo as larvas através de aparelhos elétricos invisíveis, a fim de se evitar que o ectoplasma proveniente do médium não sofra a intromissão de certos elementos microbianos. Esse ectoplasma retirado do médium, utilizado para produzir objetos, é restituído a ele após a realização do trabalho. Assim sendo, é justo que atendamos. Somente por motivos superiores os espíritos se materializam, tais como atendimento aos sofredores, nos serviços de cura, facilitar investigações científicas respeitáveis, previamente planejadas no plano superior. Isso está em Estudando a Mediunidade, no capítulo 52. Acho que é isso, se não está errado. É necessário que todo o grupo que participa das reuniões desse quilate seja movido de seriedade e respeito, devendo todos os componentes absterem-se de álcool, fumo, bebidas, pensamentos inadequados, porque sendo o ectoplasma matéria sensível e plástica, absorve todas as emanações deletérias dos participantes invigilantes. As materializações, antes de nos empolgarem pelo sentido fenomênico, devem constituir motivo para que, exaltando a vida imortal e nos lembrando da transfiguração do Senhor, façamos de nossa parte o possível para acendermos no coração a lanterna do aperfeiçoamento espiritual. Isso também está no Estudando a Mediunidade. Codificações das propriedades da matéria. A existência de uma matéria elementar única, como princípio de formação de todo o universo, está hoje já admitida na ciência e os espíritos confirmam. Todos os corpos da natureza nascem dessa matéria que, pelas transformações por que passa, também produz as diversas propriedades da matéria. Já sabemos através da química que duas substâncias combinadas em certas proporções dão origem a uma substância salutar. E é o caso da água, formada de uma molécula de oxigênio e duas de hidrogênio, H2O. Caso se acrescente mais uma molécula de oxigênio a essa combinação, formará um líquido corrosivo. Às vezes, sem nenhuma das proporções, a simples alteração no modo de agregação molecular basta para mudar as propriedades. Dessa forma, é que um corpo opaco que pode tornar-se transparente, a vontade é atributo essencial do espírito, ou seja, do ser pensante, íntimas, vêm assim ficar transformadas. Livro dos Médiuns, capítulo 8, item 130. Ação magnética nas curas. Tanto quanto do espírito errante, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estará na razão direta da força de vontade. Podendo o espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar,
pode, no mesmo modo, mudar-lhe as propriedades, dentro de certos limites. Assim, se explica a faculdade de cura pelo contato e pela imposição das mãos, faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado. Livro dos Médiuns, capítulo 7, item 130. Bom, essa questão da materialização, né, ela é muito questionada, né? No Livro dos Médiuns, a gente tem ali todas as explicações, tem algumas coisas também na Gênese que falam dessas explicações, né, que são a respeito do nosso pensamento no plano espiritual, onde os espíritos podem fazer objetos, roupas, né, e podem se transformar. É claro que isso vai depender do desenvolvimento desse espírito, né, do grau de desenvolvimento desse espírito, da boa vontade desse espírito, de aprender essas coisas e de conseguir fazer isso. A questão da materialização ectoplásmica, né, é muito falada por causa do fenômeno. As pessoas querem ver o fenômeno, elas querem ver essas materializações, elas querem ver o ectoplasma saindo dos orifícios de alguém e formando uma pessoa, né? E como é algo muito diferente, no geral, as pessoas que não estudaram, que não entendem esses fenômenos e o ectoplasma, acabam achando que tudo isso é uma farsa. Então, a gente precisa estudar para que a gente consiga compreender como é que isso se dá. Então, eu recomendo a vocês que vocês leiam o Livro dos Médiuns, né, e a Gênese, sempre com base em Kardec, para vocês conseguirem entender um pouco mais esses fenômenos. E depois existem outras obras que falam sobre a questão do ectoplasma, e que vocês podem pegar mais referências, né? Inclusive algumas obras de André Luiz, né? Como Mecanismos da Mediunidade e tal, acaba falando um pouco sobre também o tema. Agora, na parte 2, a gente vai falar sobre poderes psíquicos. Segundo o evangelista Marcos, capítulo 6, versículo 56, que nos diz: E onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar, ao menos na orla de seu vestido. E todos os que nele tocavam saravam. Jesus, o maior espírito que veio à Terra, era possuidor de poderes extraordinários, e como médium de Deus, as suas faculdades estiveram ao serviço do Pai, curando e ensinando. Os poderes do Mestre Divino eram, na maioria das vezes, ocultos aos olhos de muitos encarnados, porém, vistos por aqueles que conheciam a grandiosidade de sua gloriosa missão e seu caráter de filho do Pai Celestial. Até a idade de 12 anos, a vida de Jesus é desconhecida. Alguns escritores dizem em seus relatos que ele esteve entre os essênios, outros lançam a hipótese que ele viveu no Oriente, no Himalaia, aprendendo com mestres que lá habitavam, de onde provinham os seus conhecimentos e poderes. Porém, tudo isso não passa de especulações, apenas para mostrarem que poderiam estar ajudando a humanidade a conhecer melhor o divino emissário da luz. Emmanuel, espírito iluminado, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, esclarece: o mestre, não obstante a elevada posição das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, dentro da superioridade que o planeta conheceu desde os tempos mais longínquos do princípio. Mesmo dentro das fileiras espirituais, muitas criaturas procuram, de qualquer modo, a aquisição de poderes ocultos que lhes confira a posição de destaque no meio
no meio onde vivem. No entanto, Jesus sempre combateu frontalmente a observância de vãs tradições, muito do agrado dos mestres orientais, e os seus ensinamentos não se prendem aos misticismos. O anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a atenção de manter a paz constituem belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue às preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes bastava tocar-lhes as vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Isso tudo sem contar as vezes que expulsava os espíritos perturbadores. Mesmo assim, Jesus não curou a todos, porque também ele estava sujeito às leis divinas eternas e imutáveis. Se examinarmos os trabalhos realizados por Jesus, que estão contidos nos evangelhos, onde o Filho de Maria aparece identificado com a alegria e a aflição, com a ignorância e o pecado, curando enfermos, distribuindo pão e peixe aos famintos e discursando construtivamente no serviço de libertação das consciências, encontraremos no exemplo do Divino Mestre a resposta às nossas mais profundas indagações. Daí a necessidade do nosso aprimoramento interior através dos estudos, para que possamos nos enriquecer espiritualmente e reconhecer que antes de nos beneficiarmos materialmente ou querermos aparecer socialmente, devemos lembrar do que Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Devemos procurar, na medida de nossas forças, realizar o programa de fraternidade do Evangelho. Assim, estaremos, sem dúvida, contribuindo para a restauração da Boa Nova e deixando penetrar no mais íntimo do nosso ser a luminosa figura do Cristo redivivo, que certamente está vendo do alto as nossas obras, servindo com amor e abnegação ao nosso próximo. É isso, olha só que legal, né? A gente precisa conseguir pegar os exemplos que Jesus deixou para nós, né? Devíamos seguir esses exemplos. Quando ele fala, né, o anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz constituem belos propósitos. Nós deveríamos seguir esses exemplos para conseguir sermos pessoas melhores e conseguir praticar o amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Não importa para nós como foi a vida de Jesus até os 12 anos, já que a gente tem alguns relatos especulativos, né? Mas importa os exemplos deixados por ele. Se nós pudéssemos, pelo menos, seguir alguns poucos exemplos, já seria um pouco melhor, né? Então, que a gente consiga, pelo menos, estudar o nosso evangelho, colocar o evangelho em prática, né? O evangelho segundo o Espiritismo, aquele que a gente precisa fazer em casa, o evangelho no lar, aquele do qual a gente tem tantos ensinamentos e que a gente pouco coloca no nosso dia a dia, no nosso coração, né? Então, que a gente consiga praticar um pouco mais. Porque quando a gente estuda a mediunidade, né, e a gente está estudando a educação mediúnica, ou seja, equilíbrio, né, da nossa mediunidade, a gente precisa, o primeiro de tudo é se melhorar moralmente. Se a gente não melhora moralmente, a gente não consegue equilibrar a nossa mediunidade, porque uma coisa está ligada com a outra. A nossa mediunidade está ligada com a nossa moral, com quem nós somos, com o que nós estamos praticando, como nós pensamos, nós tratamos o próximo. Então, tudo isso
é um combo só, né? Quando a gente compra esse combo, é uma coisa só, é um pack só. Então, a gente precisa trabalhar a nossa moral para que nós possamos, de fato, educar a nossa mediunidade. E, como sempre recomendo a vocês, estudem Kardec. Kardec é a nossa base, apesar de termos muitos outros livros aí para complemento desta obra, Kardec é a nossa base. Então, não deixem de estudar e frequentar centros espíritas para vocês conseguirem fazer a prática mediúnica. Para essa educação, a gente precisa da nossa prática. E que vocês encontrem um bom lugar e sigam os caminhos aí, os passos de Jesus. Um beijo, fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima semana. Curso de Educação Mediúnica, livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FESP.